Coloca as cenas do Bavi, do Bahia e Vitória pra gente, porque temos que falar sério sobre isso. O jogo tava 1-0 quando teve esse gol de pênalti. Ele foi ali, fez uma dancinha. Talvez o gesto final não tenha sido legal, mas fez uma dancinha. Mas olha o goleiro do Vitória como sai. Fernando Miguel. Depois acabou até por tentar protegê-lo. Ó, tomou um soco de esquerda. Agora, olha só o que vai acontecer. E que isso, gente? Que é isso? E acabou na torcida também. Contaminou. Aí o que acontece? Aí leva pra torcida. Contamina todo o ambiente. Contamina todo mundo. Como é que o árbitro conseguiu? Aí vem o lance, ó. Na frente do juiz. Aí vem o outro lá e olha lá, ele diz assim: tem que cumprir a regra. A regra é clara. Tem que cumprir a regra. Papelão. Cumprir a regra é expulsar o jogador. Segundo cartão amarelo, tá expulso, ó, acabou. Aí faz sinal que acabou o jogo. Aí um outro vai e pede pro time sair. Diz que teve uma leitura labial, achei que estava na edição, porque eu vi hoje do Seleção o Garamboni. E tinha o Mancini falando. O Mancini tem o maior respeito por ele, como pessoa, como jogador que foi, como técnico que é. Mas talvez, por desconhecimento, porque naquele momento tinha 7 o Vitória, tinha 9 o Bahia, estavam empatando 1-1, gente. Ou então chegou uma ordem de cima. Mas o Isso tem que ser presidente, eu apurado. vi hoje também no Seleção, o presidente mostrando, disse que vai punir os jogadores, o presidente do Vitória, e a federação confirmou 3-0 para o Bahia, porque não tem. O jogo não foi ao final, a federação confirmou 3-0 para o Bahia. Qual a vantagem de provocar uma última expulsão, de tirar o time de campo, e o jogo estava 1-1, que podia... A batalha dos aflitos, que classificou o Grêmio, trouxe o Grêmio de volta para a primeira divisão, o Grêmio estava com 7 jogadores. E você lembra da entrevista do Mano, no filme que foi feito sobre essa Batalha dos Aflitos? Pergunta-se ao Mano se ele não pensou em tirar o time de campo. Ele fala: eu não queria ser marcado como o técnico que tirou um time e entregou um jogo por respeito à história do Grêmio. Eu não podia fazer isso, não queria que fosse para minha conta esse tipo de atitude. A coisa me pareceu ser encaminhada para isso. Será que os jogadores tomam uma decisão dessa naquele momento e fazem isso? Os jogadores, Eu não entendo, 2, não 3 tem jogadores justificativa. decidem, vamos melar o jogo? Será que os jogadores resolveram ali entre eles, conversando? Porque me parece muito claro, gente, eu queria que vocês falassem, nós temos sim a obrigação de falar dessas coisas. O Muricy Júnior estava me falando agora ali, parecia que um jogador chega dizendo, tem que cumprir a regra. E o outro, foi você que falou, Júnior, que ele manda... Vambora. Cumprir a regra. E tem um outro Repita que faz... o que você estava falando no intervalo. Que foi por com favor. o braço, né? Como quem diz, vambora. Acabou. A questão do Bavi tem que ser apurada severamente, sem... Para quem tiver que ser punido, A questão, perdão? jogador do Bavi, Aham. se foram jogadores que fizeram, se foi orientação do treinador, de quem quer que seja, não pode ficar impune. O presidente do Vitória disse hoje, eu vi no Seleção, aqui no Sport TV, mostrou o que mandou para a federação e prometeu que vai apurar internamente o que aconteceu e punir severamente. Tem que mandar os jogadores embora. Simplesmente. Se foi coisa dos jogadores, ele tem que mandar os jogadores embora. Agora, se não foi dos jogadores, os jogadores também têm que se manifestar. Se eles receberam uma ordem de fora do campo, eles não podem ficar calados também. Se eles foram obrigados a fazer aquilo, se a orientação veio de fora, e depois acontece, vem um diretor do Vitória e fala, os jogadores serão punidos. Se eles estão sendo punidos injustamente, eles têm que se manifestar também. Claro. O que eu quero falar é o seguinte, Galvão. Tem uma coisa no futebol hoje que me incomoda muito, que a coisa virou tão honra, respeito. Uma palavra que chama intolerância, daqui a que acho que pouco está dominando tudo. o Nenê vai fazer um gol e vai ter que pedir desculpa. É. Ninguém mais pode comemorar gol. Tudo é ofensa. Mas os jogadores do Vitória ontem mostraram que não adianta só falar, porque falar qualquer um fala, eu quero ver atitude. Porque se eles não reagissem da forma como reagiram, enfiando a mão no outro, nada disso teria acontecido. Então, o senhor Fernando Miguel, que é um exemplo de profissional, um cara super bacana e ainda tentou proteger, não tem que nada tirar a satisfação do Vinícius. No fim das contas, usando o fim para usar como início, foi ele que começou. Então, mais do que tem que ser averiguado, o Nori tem toda a razão, tem que buscar a solução do que aconteceu, mas tem que punir os atletas. E eu estou falando como ex-jogador. O que o Canu fez é inadmissível. Tem. E dentro de um contexto, porque o ano passado já aconteceu essa briga, fica um ranço e os caras vão às vias de fato toda vez que se encontrar. Então, a punição tem que ser severa. Tá certo. Tem que ser punido severamente. O menino do Operário,
lá do Mato Grosso, que fez o que fez com o Gandula, tem que responder judicialmente, tem que ser eliminado do criminalmente, futebol. e tem que tomar uma suspensão como se fosse doping. Tem que tomar 1, 2 anos para ele repensar 2 vezes antes de enfiar a mão na cara de alguém. Porque se não houver uma punição severa, vai todo mundo achar que pode acontecer, porque aconteceu o ano passado e pelo jeito ninguém aprendeu, porque voltou a acontecer ontem de novo. Mandou bem, Caio. Tá certo. Apenas deixando claro que, cumprindo o regulamento, que talvez as pessoas não conheçam, né? Já falamos sobre isso, né, Muricy? 3-0. No intervalo, cumprindo o seu regulamento, a Federação Baiana estabeleceu que o Bahia ganhou o jogo por 3-0.